Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Enterprise, mais especificamente ao 10º episódio da segunda temporada, intitulado Ponto de Fuga. Gente, esse é um episódio mediano também, tá? Vai ser um outro episódio de construção de personagem, vai abordar a Roche, né, no caso, tá? Mas é um episódio que é interessante para o contexto de Enterprise, por quê? Porque vai ser um episódio que vai abordar o famoso problema de teletransporte, né? A gente já viu, né, vários episódios em várias séries de Jornada nas Estrelas que abordam esse tema, né? Mas em Enterprise isso tem um sabor especial, por quê? Porque eles estão no século 22, né? Inicialmente eles usam transporte somente para carga, eles não usam transporte para transportar gente, né, para valer, né, no caso, né? Eles usam isso só em situações de emergência extrema, né? Na maioria das vezes eles estão usando as naves auxiliares ali, né? É aquela coisa, né? Isso é muito engraçado, porque em TOS, entendeu? Não dava para usar muito as naves auxiliares na época para você chegar até o planeta por causa do problema com os efeitos especiais, né? Que você tinha menos recursos na época, você tinha restrições de orçamento, os efeitos especiais eram mais rudimentares, né? Coisa e tal. Então eles usaram a solução lá do teletransporte, né? Que é um truque de câmera mais fácil e rápido de fazer, né? E isso acabou substituindo a nave auxiliar em muitos episódios, né, no caso. Né? Foi mais um recurso técnico que foi usado para driblar o baixo orçamento, isso em TOS. Né? Em Enterprise você já viu o contrário, você já vê a nave auxiliar sendo usada a dar com pau para você descer no planeta, né? E o teletransporte sendo usado somente em casos extremos. Né? Interessante ver isso, né? Interessante ver esse movimento, né, nessas duas séries aí. Né? Mas como é que foi esse problema do teletransporte aí? Vamos lá. A Roche e o Trip estavam na superfície de um planeta sem qualquer sinal de vida, tá? Fotografando umas ruínas lá de uma civilização desaparecida. O problema é que tinha uma tempestade muito braba acontecendo, é sempre a tempestade, né, que vai dar problema, né, em reflexo no espelho em TOS, é a mesma coisa, né? E aí o que acontece, né? Eles vão subir, né? Eles estão com a nave auxiliar lá embaixo, né? Só que a tempestade ela poderia provocar um curto-circuito nos equipamentos da nave e danos no sistema nervoso deles, né? Então o Archer achou melhor eles deixarem a nave estacionadinha lá, pegar a nave só quando a tempestade passasse, né? E fazer o teletransporte mesmo, né? De emergência, né? Só que a Roche, entendeu? Tava morrendo de medo de fazer o teletransporte, né? Ela tinha aquele medo crônico, né? Que no século 22 era mais justificável, né? Era a mesma a gente sabe do McCoy, que no século 23 também ficava reclamando das moléculas sendo espalhadas pelo espaço, né? Que a gente sabe disso, né? Que ele falava muito disso, né? E que não gostava de ter as moléculas dele espalhadas por aí, né? Mas a Roche estava com certo medo. Então a Roche ela fala pro Trip, né? Vai você primeiro, né? E o Trip foi na frente, né? E o que acontece? Ela foi depois. No que aconteceu, no que ela subiu, né? Eu já estou dando spoiler aqui direto, já estou dando a solução do episódio direto. O que aconteceu? Ela ficou presa na memória do teletransporte 8,3 segundos. E aí, quando ela ficou presa na memória do transporte 8,3 segundos, só voltando, né, em seguida, né? Mas isso já foi o final do episódio. Por quê? Porque o episódio mostra ela sendo transportada normalmente, né? E ela vivendo aqueles 8,3 segundos lá na memória do transporte como se ela estivesse vivendo na nave. Aí toda a realidade da nave mudou. O Trip e o Travis, né, que foram buscar, né, a nave auxiliar lá embaixo, eles acabaram sendo sequestrados, né, por alienígenas que viviam no planeta. Ela falou, mas não tinha biosinais? Eles não tinham ausência de biosinais, né? O Trip e o Travis falaram, o Trip e o Reed falaram, né, no almoço, né, que teve um caso de um teletransporte no século em 2154, se eu não me engano, um negócio de 2146, se eu não me engano, né, de um cara que só teletransportou 100 metros, ele acabou não se rematerializando, né, então, um cara, acho que era Clancy Rank, um negócio assim o nome do cara, né, e mais, né, então quer dizer, então a vida, né, a realidade que ela estava diferente da realidade antes do teletransporte.
E ela começou a achar, entendeu, que foi o problema do teletransporte que estava mudando tudo aquilo. Ela estava se sentindo esquisita, uma pinta no rosto dela estava 1 centímetro mais para baixo, né? Ela começou a ficar transparente o braço dela, a água do chuveiro, quando ela estava tomando banho, passava pelo braço dela, coisa e tal, né? Quando ela ia falar com as pessoas não davam muita ideia para ela, só percebiam que ela estava ali depois de alguns segundos, né? Chegou uma hora que ela começou a passar pelas pessoas pelo corredor, as pessoas nem viam ela mais, ela não conseguia mais apertar os botões, né, do elevador, dos comandos, da porta, né? E aí, aos poucos, e aí o que acontece? Vai chegar uma hora que o braço dela começa a atravessar as paredes, coisa e tal, né? E a tripulação da Enterprise não mais a vê, né? E a tripulação da Enterprise chegou à conclusão, né, de que tinha um problema no transporte, né? E que as moléculas dela não foram integradas corretamente, né? E a nossa roxa acabou desmanchando, né? Se desmanchando, né? Quer dizer, todos aqueles medos que ela tinha na cabeça dela estavam virando realidade, né? Mas era o tempo que ela estava trancada lá na memória do teletransporte. E aí ela fica invisível, ela vê todo mundo triste por causa dela, né? Todo mundo sentido por causa dela, sentido demais, né? No caso, né? E depois ela percebe também que tem 2 alienígenas instalando explosivos na nave, entendeu? E ela está tentando, né, avisar para o pessoal, né, da nave, entendeu? De alguma forma, ela chegou até a conseguir apertar uns botõezinhos lá e fazer um código Morse, um SOS lá para o Archer olhar, mas o Archer não deu muita ideia, entendeu? E ela tentou evitar, né, que os alienígenas fizessem, entendeu? Explodissem as bombas, né, coisa e tal, né? E ela ficava escutando, né, umas vozinhas no fundo, né? Oxe, peraí, aguenta firme aí, coisa e tal, né? Que era o Trip e o Reed lá no mundo real mesmo, enquanto ela estava trancada na memória do teletransporte, falando, peraí que a gente já vai te tirar daí, não sei o que, coisa e tal, entendeu? E aí vai chegar uma hora que esses alienígenas, né, nessa visão de mundo dela, trancada lá no teletransporte, né, eles vão colocar um teletransporte artificial que vai se materializar ali, né? Eles se teletransportam, né? E a Roche percebe que ela precisa pisar naquele teletransporte para se materializar. E ela subiu ali sem medo e foi teletransportada. Quando ela é teletransportada, ela vai, né? Ela finalmente sai lá dos 8,3 segundos que ela estava, entendeu? Então, né? Ela começa a conversar sobre a realidade dela. Ela fala do caso do cara lá que desapareceu, né? No teletransporte, eles ficavam, quem, né? E ela chegou e falou assim, você não foi sequestrado, Trip? Ele, não, o planeta não tinha biosinais, né? Então, quer dizer, tudo aquilo foi meio que uma imaginação da cabeça dela, entendeu? Enquanto ela estava confinada ali na memória do teletransporte, né? E quando ela conta essa história pro Archer, o Archer fala assim, eu só fiquei espantado com uma coisa, né? Quando você estava lá nesse teu mundo imaginário aí e você viu os alienígenas lá botando o teletransporte deles, você não teve medo, né, de subir no teletransporte deles, né? Você finalmente, né, encarou o teletransporte com coragem, né? Então, quer dizer, mas aí é aquela velha história, né? A necessidade faz o monge, né? Na cabeça dela, ela precisava avisar de qualquer jeito, né, que estavam colocando explosivos na Enterprise para poder salvar a nave. Então ela tomou uma atitude corajosa, né, para salvar a nave, né, no caso, né. Então é um episódiozinho interessantezinho, engraçadinho o episódio, né, fala um pouco da Roche, né, que é uma personagem às vezes meio que sem sal ali, né, ela não é uma personagem tão carismática assim, né, e quando você tem um episódio que trabalha essa construção dela, entendeu, esses medos, essas angústias dela, é interessante, né, porque ajuda você a ter um pouco mais de simpatia por esse personagem, que às vezes ele passa muito apagado nos episódios, né? E é bom você ver, entendeu? Um personagem desse que é mais apagado, que é menos carismático, é menos central, ele ser mais trabalhado, né? Um Trip, por exemplo, tem muito mais presença, um Matt Paul tem muito mais presença, um Ashen tem muito mais presença, né? Bicho, eu acho que até o Portos tem mais presença que a Roche, cara, se bobear, maluco, sabe? Então é bom, sabe, você ter uma construção, né, dessa personagem em si, vale a pena. Eu veria a Roche no Star Com sem problema nenhum, entendeu? Mas a gente sente que ela precisa às vezes desse upgrade, entendeu? E é interessante, né, que Enterprise faz isso volta e meia, né? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, entendeu?
Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem também de entrar no canal do Diário do Capitão, se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, entrar em contato com a gente, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.